E aí, beleza? Antes de você assistir esse corte, se liga só quanto que eu fiz no mês de abril de 2022, R$ 4.300 vendendo produtos digitais, como você pode ver aqui, através da plataforma da Hotmart. Eu desenvolvi um método e eu ensino tudo isso, eu vou deixar aqui o link na descrição para você aprender também a ganhar R$ 4.000 por mês. Clica aí e confere. 500 e pouco, 1.400... Você pega alguns papas que eles, na verdade, não eram padres, eram famílias. Você vai ver a família Borgia e a família, os Médicis, a família Borgia e tal, eram interesses políticos. E tanto é que você pode pegar no Google aí, pega aí um papa dessa época que você vai ver. Porque geralmente, quando vem a biografia de algum papa, alguma coisa, vê lá, ordenado padre no dia tal, ordenado bispo no dia tal e foi eleito pontífice no dia tal. Se você pegar esses papas, alguns papas da Idade Média, você vai ver lá, escolhido papa no dia... por exemplo, no dia 1º de setembro. No dia 2 de setembro foi ordenado padre. No dia 3 de setembro foi ordenado bispo. Então, era o inverso. Era uma questão política. As famílias se degladiavam para ser o Papa. Porque a igreja era muito poderosa. Né? Porque era muito rica em questão de terras. Verdade. Praticamente todas as terras na Itália, na Alemanha, tudo era terra da igreja. Tanto é que os unificadores, Garibaldi na Itália, Bismarck na Alemanha, que foi de repente acabando com essas terras chamadas terras pontifícias, né? Essas terras Como que eles conseguiram essas terras? Por acordos? Como que Porque a igreja, quando a igreja se organiza e existe isso aí lá no Império Romano, que a igreja passa a ser a religião oficial do Estado, o Império Romano ela passa a ganhar propriedades do Império Romano. E o Império Romano dominava tudo. E a igreja, como propriedade daquilo, concedia depois essas terras aos lordes, aos condes. Tanto é que esses títulos, conde, duque e tal, era dado pela igreja. Muitos títulos. Não era pelo rei? Não, porque o rei o monarca era o papa. Muitos desses lugares o monarca era o papa. Juntavam as duas coisas. Sim, então, lembra essa coisa da igreja junto? Que foi sempre algo ruim, igreja junto com o poder, horrível. Mas muito bem. Aí, sim, houve sim papas que não tinha nada. Por exemplo, um papa chamado Alexandre VI, que era o Papa Borgia, que era o pai da Lucrécia. Ele tinha filhos, o filho dele era um péssimo filho, ele também ficou cardeal e tal. Então, o que ele fez? Ele foi escolhido como papa. Logo depois ele foi ordenado padre, porque para ser papa precisa ser bispo, mas para ser bispo precisa ser padre. Então, ele era um político, foi escolhido como papa, depois ele teve que ser ordenado como padre, teve que ser ordenado como bispo e tal, mas vivia a sua vida devassa como qualquer pessoa, porque para ele não importava isso, não importava nada disso. Esse período da igreja houve uma instrumentalização desses recursos, né, para que você... Aí começou a usar, se você colabora com a igreja, você ganha isso, se você colabora com a igreja, você ganha aquilo. E não só, ganha títulos também, não é só a indulgência que foi comercializada. Pedaço do céu, né? E títulos assim, eu estou dizendo, conde. Título de conde. Você vai ser agora, aquelas regiões, Nápoles, né? Era o reinado de Nápoles. Você vai ser o duque de tal, do conde de tal e tal. Era tudo isso comercializado também. Mas veja uma coisa. Aí as pessoas falam, não, mas era uma promiscuidade. Não, a igreja não era assim. Ela passa por esse período. Tanto é que o Papa Alexandre VI foi o Papa que assinou o nosso Tratado de Tordesilhas. Aliás, o Brasil só existe por causa desse Papa que foi esticando. Ele era espanhol e ele queria defender a América espanhola, então ele foi deixando a parte mais para cá, achando que não tinha nada para os portugueses. Ele falou, vou dar o golpe nos portugueses. Deu nada, né? Porque tinha mais coisa para cá. Então, é interessante lembrar isso e conversar sobre isso, porque a indulgência, então, ela é instrumentalizada assim nesse período, mas por pessoas de má fé, que durante um tempo
estava à frente da igreja, Isso foi depois, né? Isso a gente começa a ver depois uma reação da igreja que começa a acabar com esse tipo de coisa, passa a ser proibido que cardeais que não sejam padres lá, e tem a formação, sejam escolhidos para ser cardeais, bispos que não sejam cardeais, bispos que não sejam padres, sejam escolhidos para ser cardeais, e a igreja começa um processo de moralização muito grande a partir de 1500. E aí, beleza? Curtiu esse corte? Então se liga só, no mês de abril de 2022 eu faturei R$ 4.300 através da Hotmart vendendo produtos digitais, como você pode ver aqui. E eu posso te ensinar isso através do método Zeus Digital. Você adquirir a liberdade para viajar, liberdade financeira e tempo também. Então, clica no link que está aí na descrição que você vai aprender tudo sobre marketing digital.